Olá, pessoal, estamos de volta aí para nossa preparação para a sua aprovação, tá bom? Então, vamos continuar com os nossos estudos da biologia celular. Hoje a gente vai falar uma importante parte desses estudos, que é a membrana celular e os seus transportes, tá? Novamente, aí eu preparei um roteirinho para vocês, de como vai ser a nossa aulinha, para destacar os pontos que vocês precisam aí mais ter atenção, tá? O modelo do mosaico fluido, que é o modelo conhecido aí, que é o modelo da estrutura da membrana plasmática. É importante vocês saberem conhecer bem isso aqui. As propriedades dessa membrana, tá? E principalmente os transportes, gente. Isso é um aspecto bastante cobrado em prova. E transporte de vesículas, que a gente chama de endocitose e exocitose. Vamos lá, então, dar continuidade? Bom, em 1972, né, esses dois pesquisadores, aí, Singer e Nicholson, eles estudaram aí a estrutura da membrana, tá? Através até de microscopia eletrônica, que é aquele lá que a gente viu que é capaz aí de ver uma estrutura, a ultraestrutura da célula, né? Ver estruturas menores, né? Eles estudaram e estabeleceram aí, né, a ideia de que a estrutura da membrana, ela tem uma estrutura de mosaico fluido. Vocês vão entender isso melhor, né? Tendo em mente aqui a ideia do mosaico, que é aquela constituição de vários fragmentos, né? E o fluido, porque essa membrana, ela não é uma membrana estática, sabe? Ela tem, assim, uma movimentação dos seus componentes, e isso faz com que ela seja até mais resistente, tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, de uma membrana plasmática. A estrutura dessa membrana, ela vai ser conhecida como uma bicamada. Uma bicamada. Por quê? Não sei até se vocês lembram, né, de ver ali na microscopia eletrônica, ela vai ter uma camada dupla, tá? Ela não é só uma camadinha fina, ela é uma bicamada. Como é que essa camada vai se formar? Ela tem como base, principalmente, né, lipídios e proteínas. Por isso ela é chamada de bicamada lipídica. E a estrutura os lipídios que compõem essa estrutura dessa membrana, eles são os fosfolipídios, tá? Vou fazer aqui um desenho bem, mais ou menos, de um fosfolipídio, tá? É uma bicamada de fosfolipídio, que vão se agrupar dessa forma. E vocês vão entender por que eles se agrupam assim, né? Esses fosfolipídios, né, que é fósforo mais lipídio, ele vai ter uma estruturazinha na cabeça dele, que a gente vai ter uma proteína passando, tá? Ele tem essa estruturazinha, que é a cabeça dele, onde está o componente de fósforo, na verdade, que é uma estrutura que vai ser a parte polar. E a gente lembra lá da nossa aulinha de química que a parte polar, ela é hidrofílica. O que é isso? Tem atração por água. E essa parte de baixo do nosso fosfolipídio, ela vai ter uma porção que é apolar, né? Se essa cabecinha aqui ela é de fósforo, né? A gente tem que essa cauda, ela é formada por hidrocarbonetos, tá? E isso faz com que essa porção seja apolar e hidrofóbica. Ou seja, repele a água, né? Hidrofóbica. Com isso, esses fosfolipídios eles vão se agrupar de forma que a parte que é hidrofóbica vai se voltar para dentro e a parte que é hidrofílica fica para fora. Então a gente tem duas partes dessa membrana. A porção que vai ser externa, que vai estar ali em contato com o meio, e a porção que vai ser interna, que vai estar em contato com o nosso citoplasma, tá? Então por isso forma realmente uma bicamada, né? Que você tem duas porções aí de fosfolipídios que vão se agrupar de modo que a parte que é hidrofóbica fica para dentro e a parte que é hidrofílica fica para as extremidades,
tá bom? Então, por isso forma uma bicamada, né, de fosfolipídios. Porém, a gente viu aqui, na nossa imagem, que tem também estruturazinhas que perpassam essa bicamada, né? E aqui a gente vai ter proteínas. Vamos aqui na nossa imagem que tá mais fácil, né? A gente vai ter proteínas que vai passar por toda a membrana, que vai ter contato com a parte externa e com a parte interna. E essa proteína, então, vai ser chamada proteína integral, por quê? Que ela vai ter contato com o meio externo e interno, e além disso, ela vai exercer função, tá? Ela vai ajudar aí na parte de troca de componentes, tá? Entrada e saída de componentes da célula, na seletividade desses componentes. Então, é uma proteína que também é funcional, tá? E a gente vai ter proteínas que têm aspecto só estrutural, que elas vão estar aí por fora, olha só, que vão estar só na parte externa, ou então somente na parte interna, tá? São chamadas proteínas periféricas, tá? Que são proteínas que vão compor a estrutura dessa membrana, tá? Então, essa proteína normalmente não tem uma função, ela tá ali para compor a estrutura da membrana. Isso faz com que a face interna e externa não sejam iguais, tá, gente? Não são iguais, porque vai ter proteínas que vai estar na face externa que não vai estar na interna, tá? Que ela não vai perpassar a nossa membrana inteira. Além disso, tá? Além de proteínas e fosfolipídios, aqui, ó, a estruturazinha, igual eu desenhei para vocês, a gente vai ter também, associadas a essas proteínas, aqui, ó, glicoproteínas, tá? Essas glicoproteínas. Qual que é o papel dessas glicoproteínas, né? Também vai ter glicolipídios, tá? Açúcar ligado aos lipídios. Isso aqui vai formar uma estrutura densa na superfície externa da célula. Isso aqui tem uma função, tá? E tem um nome. Toda essa estruturinha aqui, ó, formada por glicoproteínas, mais glicolipídios, vai formar uma estrutura externa chamada de glicocálice. O glicocálix, tá? O que é isso, gente? Essas estruturas externas, elas vão ser responsáveis por várias funções, inclusive reconhecimento celular, tá? Elas, através dessa estrutura, é capaz de uma célula reconhecer a outra. Ela também ajuda na adesão de água ali, entendeu? Então, ela é uma estrutura externa, formada na parte externa por nada mais do que proteínas e açúcares ou lipídios e açúcares, tá? Que formam, então, o glicocálice. Vai ser muito comentado em relação ao reconhecimento celular, tá bom? Então, é isso, gente, a nossa estrutura de membrana plasmática. Além disso, também, aqui, assim, no meio, a gente vai ter, ó, colesterol, molécula de colesterol. Gente, muito importante o colesterol, porque essa presença da molécula de colesterol aqui, ó, a gente está vendo, ela vai ajudar na maleabilidade dessa membrana, vai fazer com que ela não seja tão rígida, e isso faz com que ela seja mais resistente, tá? Então, a nossa membrana, ela é constituída principalmente, né? Ela é uma bicamada lipídica, formada por fosfolipídios, que tem estruturas porção polar e apolar, que isso vai conferir uma porção hidrofílica e hidrofóbica, por isso que a gente fala que a membrana plasmática é anfifílica, tá? Porque ela tem essas duas porções. Ela vai ser formada ainda por proteínas, composta por proteínas que vão ser proteínas integrais, que vão perpassar pela membrana, alcançando a face externa e interna, e que tem função aí no transporte de componentes, tá? Celulares. E ainda a gente tem açúcares, né, que vão compor a face externa, que vão ajudar na formação aí do glicocálice, que é responsável pelo reconhecimento celular, e também temos colesterol na nossa estrutura de membrana, tá, que ajuda na maleabilidade da membrana. Então, essa é a composição da estrutura da membrana, e devido à presença de todos esses componentes, tá, que se agrupam, se ajustam, não tem uma posição estática, existe movimento desses lipídios aí, troca de posições constantemente, tá? Alguns movimentozinhos que são chamados aí de flip-flop, que é de um para cima, outro para baixo. Isso não é importante, mas você precisa saber que não é estático, tá?
por causa disso, recebeu o nome de modelo de mosaico fluido, tá? Essa é a nossa membrana plasmática. Seguindo aqui, a gente vai ver as nossas propriedades de membrana. Essa membrana, então, ela vai possuir uma permeabilidade seletiva. O que isso quer dizer? Ela vai selecionar, gente, aquilo que entra e aquilo que sai da célula, tá? É uma seleção realmente, ela pode ser permeável a alguns componentes, né? Outros vai precisar aí de proteínas, né? Que são essas proteínas integrais, tá vendo? Elas que perpassam por toda a face da membrana, ela vai ter um papel importantíssimo. Elas têm algumas proteínas chamadas de permeases, porque realmente permeases. Ela vai permitir a passagem de algum componente, como glicose, tá? Acontece através de membrana. Canais iônicos, essas proteínas vão formar canais iônicos, que vai permitir aí a entrada ou a saída de íons, tá? Então, é uma permeabilidade seletiva. Tem uma baixa tensão superficial, isso aqui está relacionado, então, àquela maleabilidade que eu falei para vocês, tá? Essa capacidade de movimentação aí, e também devido à presença do colesterol. Alta resistência elétrica, isso é devido à presença aí do fósforo, tá? Que é um baixo condutor de energia, então isso faz com que a membrana plasmática ela tenha uma baixa resistência elétrica. Ainda tem uma alta resistência mecânica, né? Também referente à maleabilidade dessa membrana. Uma considerada até um certo limite capacidade de regeneração e ainda uma elasticidade, né? Também devido à presença do colesterol. O colesterol é muito importante, tá? Nessa estrutura da membrana. Bom, visto isso, a gente vai avançar agora e vai fazer uma questãozinha para ver como que isso é cobrado em prova, tá? E aí a gente já faz um resuminho de todo o conceito aí da nossa estrutura de membrana. Vamos lá? O modelo atualmente aceito para explicar a estrutura da membrana plasmática das células foi proposto originalmente por Singer e Nicholson, na década de 70, e é denominado de modelo do mosaico fluido. Em relação a este modelo, não diz respeito à sua explicação, tá? As proteínas periféricas estão aderidas superficialmente à membrana. Verdade, né, gente? A gente viu que as proteínas periféricas não perpassam pela estrutura da membrana. Ela pode estar ou só na face interior ou só na face exterior dessa membrana. Enquanto as proteínas intrínsecas se encontram totalmente mergulhadas entre os carboidratos. Verdade, né? As proteínas intrínsecas ou integrais, né, são sinônimos, por isso é importante a gente saber, intrínsecas ou integrais, elas vão perpassar por toda a superfície, vão estar mergulhadas e perpassada por toda essa estrutura. Porém, ela está mergulhada em carboidratos? Será? Como é que é a estrutura da membrana? É fosfolipídio, né? Vamos deixar isso aqui. Além dos fosfolipídios, as membranas celulares também apresentam colesterol, proteínas e carboidratos. Verdadeiro, né, gente? Lembrando que é para marcar errado. As proteínas podem se ligar a moléculas de glicídios, tá? Moléculas de açúcar, que constitui o glicocálix. Verdade, né? É lá a constituição do nosso glicocálix. As membranas biológicas são altamente dinâmicas, não são estáticas, eu falei bastante isso. Os fosfolipídios se deslocam continuamente, sem perder o contato uns com os outros. Tá certo também, né, pessoal? As proteínas também se movimentam de modo que sua posição muda continuamente. Também é verdade, né? Não é estático. Então, a resposta que a gente tem aqui errado é a letra A. Por quê? As proteínas integrais ou intrínsecas se encontram totalmente mergulhadas nos lipídios, gente. Não é em carboidrato. Lembra que a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica, tá? Então, essa questão aqui que é o nosso gabarito, que é a questão errada, tá? Sempre prestar atenção nisso. Bom, então vamos seguir. Agora mais uma parte importante da nossa aula, que são os transportes das membranas, tá? Através de membrana. A gente vai ter aí dois tipos básicos de transporte. O passivo e o ativo. Qual que é a diferença entre os dois? O gasto energético. Transporte passivo não tem gasto de energia, tá? Independente do gradiente de concentração. Vai ter mecanismos, né, que vai acontecer essa troca de solutos através da membrana,
mas que não vai gerar gasto de energia. Qual que é a energia da nossa célula, gente? Que a gente lembra quando a gente estudou lá na escola. A energia que a célula gasta é em forma de ATP, tá? Adenosina trifosfato. Ela utiliza ATP em forma de energia. Então, aqui a gente começa a falar dos transportes passivos, transportes onde não tem gasto de energia, tá bom? O primeiro que a gente vai falar é de fusão simples, onde a gente vai ter um transporte de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Aqui, gente, não tem gasto de energia, você lembra de falar disso, não tem gasto. Isso sempre se pergunta, tá? Ah, gasto de energia e tal, ou não há, ou do meio menos concentrado, mais. Então, prestar atenção nesses detalhezinhos. O exemplo que sempre se usa, assim, em livros e provas de questão é trocas gasosas, tá? Quais trocas gasosas, gente? Gasosas, principalmente de oxigênio e CO2 das células, tá? Trouxe aqui uma ilustração que vai mostrar bem como isso funciona. A gente tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Toda vez que acontece uma difusão simples, já existe, gente, uma permeabilidade da membrana, tá? Essa membrana ela vai ser permeável a esse componente. Permeável a esse componente. Então, aqui, vamos supor, por exemplo, que acontece as trocas gasosas na nossa célula, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, na nossa respiração e tal. Você pega aí o nosso sangue, né? Quando respira ali no pulmão, você enche o pulmão de oxigênio. Então, o que acontece? O oxigênio que está ali vai passar para dentro da célula, porque ele está no meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Né? A gente utiliza muito oxigênio aí na célula. Esse é um exemplo clássico. Bem simples, é uma membrana já permeável, não tem gasto de energia, sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Além disso, né, dessa forma de transporte passivo, a gente tem também o transporte passivo de fusão, do tipo de fusão facilitada. Também não tem gasto de energia, não tem gasto, tá? E ele acontece também de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Porém, não tem a permeabilidade da membrana. Então, precisa o quê? De uma ajuda, né? Precisa que as proteínas que integram essa estrutura da membrana facilite a entrada desse componente. Então, por isso chama de fusão facilitada. Aqui a gente tem uma imagem, né, dinâmica de como isso acontece. O exemplo clássico aqui é o da glicose, tá? A gente precisa aí usar a glicose como fonte de energia, mas ela não adentra facilmente a célula. Ela precisa do aparato de uma proteína que vai auxiliar, então, nesse transporte. Um detalhe é que, geralmente, quando ocorre a difusão facilitada, há uma mudança na conformidade dessa proteína. Quando ela entra em contato com o soluto ou o material a ser transportado, ela muda a sua conformidade para que esse material possa adentrar, então, na célula. O exemplo clássico é da glicose, mas também outros açúcares e aminoácidos acontecem o transporte por esse meio. Vamos seguir aí, pessoal, falando de osmose, né? Estrelinha para osmose, a gente fala que toda a matéria é importante, mas sem sombra de dúvidas, dentro de transporte de membrana, dentro de transporte passivo, osmose é a que é mais lembrada em prova, né? Eu vou falar aqui o porquê já já. Pessoal, na osmose, a gente está observando aqui um mecanismo diferente. Até ali a gente estava falando sempre o quê? De moléculas passando, íons, né, de glicose. E aqui a passagem, né, vai ser do solvente, né, do solvente. Lembra lá da sua aula de química que seu professor que falava que uma solução, né, era nada mais do que um solvente mais um soluto, né? E que o solvente universal é a água. Então, aqui na osmose, a gente vai falar da passagem desse solvente, a gente vai falar a passagem da água, tá? Aí, pessoal, a gente tem aqui, né? Eu vou tentar ilustrar através desses dois exemplos, né? Aqui, em primeiro, ó, a gente tem uma solução, tá? Uma solução, duas soluções, na verdade, separadas aqui por uma membrana. Essa membrana aqui é uma membrana
semipermeável, assim como a nossa membrana plasmática. Quando tá paradinho aqui, ó, a gente observa que aqui essas bolinhas em verde são a nossa glicose. Então, ou açúcar, tá? Então, nessa solução daqui, a gente está observando que ela tem uma concentração maior de açúcar, enquanto aqui não tem. Devido à presença desta membrana, a água, que é o solvente universal aí, né, a água como solvente, ela vai querer passar para o outro lado da membrana justamente para dissolver aí essa glicose. Então, o que acontece é a passagem da água do meio aonde está menos concentrado, onde tem menos soluto dissolvido, para o meio onde está mais concentrado em soluto, né? Então sai a água daqui para cá para poder o quê? Diminuir a concentração aqui dessa solução. Então essa é a osmose. Difícil, né? Um pouquinho. Vamos entender na nossa célula, tá? Na nossa célula, porque é aqui que vai cair na prova, tá? Bom, então quando a gente tem um meio onde há uma alta concentração de sais em relação à água, este meio ele é chamado de hipertônico. Vamos separar aqui. Quando a gente tem um meio onde a concentração de solvente de água, de soluto, ou de solvente, água e de soluto estão iguais, esse meio é chamado de isotônico. Quando a gente tem um meio aonde a concentração, né, está menor, né, a concentração do soluto está menor do que dentro, este meio é chamado de hipotônico. Então, a gente está fazendo a comparação aqui do meio em relação ao interior da nossa célula, do meio em relação ao interior da célula. Numa solução hipertônica, né, onde a gente tem aqui, ó, uma alta concentração de algum soluto, de algum sal aqui, no meio, né, no qual a célula está inserida, e dentro a gente tem pouca concentração, o que vai acontecer é que a água vai sair, né, de dentro da célula para o meio. A água vai sair de dentro da célula para o meio. Quando isso acontece, murcha a célula perde água e fica murcha. Quando ela fica murcha, ela é chamada de plasmolizada. Quando ela está num meio isotônico, onde a concentração de sal interna está igual dentro da célula e fora no meio, nesta solução nada acontece, ela tem a sua conformação, permanece igual, não muda a forma da célula, tudo ok. Quando ela está num meio onde dentro da célula tem muito mais sal do que fora, a água de fora entra na célula. Quando ela entra na célula, ela vai inchar, a célula vai inchar. Quando ela se incha, aumenta o seu tamanho, ela é chamada de túrgida. Tá? Gente, muita atenção, isso aqui cai bastante em prova para carreira policial, enfim, carreira de saúde, de educação, tudo que tem essa matéria aqui, essa parte de osmose cai, porque tem essa pequena confusão. Na nossa ilustração, a gente está vendo uma hemácia, é um exemplo clássico. A hemácia, ela é ilustrada juntamente com uma célula vegetal, né? E aí, a hemácia muda sua forma. A forma natural da hemácia é uma célula bicôncava, igual a gente está vendo aqui no meio isotônico, um meio onde está tendo um equilíbrio, né? Um equilíbrio chamado de equilíbrio osmótico, né? E aí, pessoal, quando ela vem aqui para um meio onde tem alta concentração de sal, né, para este meio, o que acontece? A água vai para fora da célula, porque o objetivo da água é dissolver, né? Então, por isso ela é um solvente, ela dissolve, de modo geral, esses solutos. Então, ela busca ali dissolver, então ela sai, né? É uma membrana semipermeável, ela sai ali de dentro da sua célula, mudando a forma da célula, fazendo com que ela fique murcha.
Esse ato dela murchar é chamado de célula plasmolizada, tá? Célula plasmolizada. No meio hipotônico, onde a concentração de sais, né, dentro da célula é maior do que fora, a água tende a buscar esse equilíbrio. A água vai o quê? Entrar para dissolver, né, para ficar ali isotônico. Então ela tende a entrar na célula. Quando ela entra na célula, a sua célula se incha. Esse inchado se chama túrgida. Incha tanto, pessoal, que a ponto de poder romper a membrana dessa célula. Tem um rompimento. Esse rompimento é chamado de lise celular. Quebra aí, né? Romper essa célula. E a gente observa tudo isso também na nossa célula vegetal, né? Só que a gente tem que lembrar que a nossa célula vegetal, ela tem aqui uma estrutura muito rígida, feita ali de celulose, que é a famosa parede celular, né? Parede celular de celulose. Essa parede celular, por ser muito rígida, ela impede, por exemplo, o rompimento da célula vegetal, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a região da membrana da célula vegetal realmente, né? Murchando, assim, mudando a sua estrutura. Mas a célula tá lá, firme. Por quê? Porque ela tem a parede celular, o que a nossa célula animal não possui. E aqui, num meio hipotônico, ela não vai acontecer a lise celular, porque a parede celular está protegendo ela de uma lise celular, de um rompimento da sua membrana, tá? Essa aqui é a osmose, lembrando, essa é a osmose, onde no meio hipertônico, onde há uma alta concentração de sais, a água sai da célula, fazendo com que ela fique murcha. No meio hipotônico, onde a concentração interna da célula é maior do que no meio externo, a célula se incha, fica túrgida e pode acontecer a lise celular. E é assim que a sua prova cobra. Uma hemácia foi colocada no meio assim e tal, e ela murchou. Com isso, conclui-se que o meio era um meio hipertônico, tá? Essas são as questões de prova. Ou simula um experimento, né, pedindo para você identificar o efeito na célula, ou para você identificar o meio qual a célula foi inserida. Quer aqui uma dica bem fácil de você lembrar disso? É um exemplo bem bobinho, mas consegue lembrar. Da sua salada, sua mãe fala, não tempera agora, tempera só na hora que for comer, senão a sua alface vai ficar murcha. O que acontece? Você coloca uma alta concentração de sal externamente, faz o meio ali em qual essa alface está inserida ficar hipertônico e vai acontecer o quê? Sair a água de dentro da alface. Por isso que fica aguado. A água sai da alface para manter esse equilíbrio aí isotônico, tá? Então o meio fica hipertônico com alta concentração de sal em cima da alface. A água sai de dentro da sua alface, fazendo ali ficar aquela salada aguada, tá? Por isso que não funciona muito deixar muito tempo ali com o sal, porque o sal promove essa ação aí da osmose, tá? Lembrando então que a osmose é um processo passivo onde não tem gasto de energia, não há gasto, tá? Não há gasto energético, lembre disso, não há gasto energético. E aqui a gente tá vendo a passagem do solvente. Qual solvente? Da água, tá? Água. Então, por isso que é de um meio menos para um meio mais, onde há o quê? Uma inversão, né? A gente estava vendo ali sempre do meio mais para o menos, e aí aqui agora a gente chega nessa conclusão, mas é o quê? A gente está falando, né, da passagem de água. Então, é um meio menos soluto, um meio onde tem menos soluto, né? Ou seja, está mais diluído, para um meio onde tem mais soluto. O solvente sai para diluir o meio externo ali onde tem mais soluto, entendeu? Por isso que é do meio menos para o mais, tá? Num caso onde não há gasto energético, aí a gente finaliza a parte de osmose, tá? Parte muito importante para a sua prova. Continuando aqui, a gente tem mais um tipo de transporte. Esse também, gente, já falei que tudo é destaque, né? Mas esse aqui também é bastante cobrado, porque ele é um pouquinho difícil de entender, que é o transporte ativo, tá? O que a gente vai ter como exemplo clássico aí é a bomba de sódio e potássio. Por que é ativo? Porque nele tem gasto de energia. Nele a célula precisa gastar ATP para levar o material para dentro ou para fora dessa célula. Exemplo clássico é a bomba de potássio. Vamos dar uma olhadinha aqui? Aqui é uma estrutura da nossa membrana, lá, a bicamada lipídica, não é mesmo? Com a célula integral, uma célula aqui, ó,
uma permease que permite a passagem de componentes para dentro e para fora da célula, tá? A gente tem que a face interna da nossa membrana, a parte interna da nossa célula vai ter uma concentração maior de potássio. E a parte externa tem uma concentração maior, a parte externa tem uma concentração menor de potássio. Porém, a nossa célula usa muito potássio, tá? Principalmente na cadeia respiratória, é um íon muito necessário para a célula. Então, a gente tem que dentro da célula uma concentração alta e fora menor. Então, a gente precisa trazer do meio exterior, que é menor, para dentro da célula, que é maior. E isso tem um gasto de energia, tá? Então, aqui é um transporte ativo com gasto de energia. E é do meio menos para o meio mais, tá? Isso tudo vocês têm que lembrar na cabecinha aí de vocês. Aqui, a gente já vai ter o inverso. A parte externa da nossa membrana, ela tem mais sódio, e a parte interna tem menos sódio, só que usa menos sódio. Então, o que a célula faz? Ela precisa levar sódio para fora e trazer potássio para dentro. E isso com uma molécula de ATP. Então, o que acontece? O componente, o íon, ele vai, então, entrar na nossa permease, na nossa proteína, né, que vai entrar 3 íons desse sódio, juntamente com uma moléculazinha de ATP, que vai sair esses 3 íons de sódio e vai permitir a entrada de 2 íons de potássio, tá bom? E isso faz com que a nossa célula, a parte interna da nossa membrana, fique mais negativa em relação à face externa. Questão de prova, hein, gente? A parte interna da nossa membrana fica mais negativa em relação à parte externa devido ao desequilíbrio das cargas positivas, tá bom? Então, aqui eu também trouxe um esqueminha para tentar exemplificar. Aqui em roxinho a gente vai ter, então, os nossos íons de potássio, né, que tem uma concentração maior aqui dentro da célula. E fora a gente vai ter os nossos íons de sódio, que tem uma concentração menor ou maior fora da célula. Então, o que vai acontecer? 3 íonzinhos de sódio, né, o sódio é em vermelho, 3 íons vai agrupar a nossa proteína, vai vir aqui uma moléculazinha de ATP, e nisso vai ocorrer, então, a saída dos 3 íons de sódio e a entrada de 2 íons de potássio, tá bom? Há um gasto de ATP, o ATP, quando tem gasto, vira o quê? ADP mais fósforo, tá? Isso aqui talvez vocês não precisam lembrar, mas tem que lembrar o quê? Que tem gasto de energia, que sai 3 íons de sódio, entra 2 de potássio, que é um processo onde há gasto de energia, que é do meio menos concentrado para o mais concentrado, e que ainda a face interna fica mais negativa em relação à externa, tá bom? Agora vamos aqui, rapidinho, continuar com o transporte de membrana. Aqui a gente vai falar agora de transporte de vesículas, tá? É um mecanismo de englobamento de substâncias, partículas, tá? Ou algum componente aí, um micro-organismo para dentro da célula, tá? Existe aí a endocitose, que é por fagocitose, a gente vai ver a diferençazinha aqui agora, e por pinocitose. Na fagocitose, é o englobamento de partículas sólidas, tá? Ou de micro-organismos. Então, nesse processo, acontece uma projeção da membrana, né? Uma projeção para fora mesmo, para ela englobar essa estrutura para dentro da célula. Essa projeção da membrana é chamada de pseudópodos, né? Falsos pés. Ela projeta para englobar esse micro-organismo, essa partícula. Existem 2 exemplos muito clássicos, que é bom vocês lembrarem, que quem faz isso, né? Quem se projeta e emite esses pseudópodos são as amebas, para se alimentar, e o que eu considero mais importante para vocês estarem lembrando são as células de defesa, tá? Quando tem alguma invasão de algum micro-organismo, que é até a nossa imagenzinha aqui. A principal célula
que tem essa especialidade, que é muito importante vocês lembrar, são os macrófagos, tá? São células de defesa que têm por especialidade fagocitar esses micro-organismos. Então, a gente vai ver aqui, ó, que tem essa projeçãozinha da nossa membrana para englobar, aqui no caso seria uma bactéria, tá? Essa projeção aqui é chamada de pseudópodes, tá? Quando ela engloba, ela monta uma estrutura, forma uma estrutura, uma vesícula que é chamada de fagossomo. Aqui ele vai se juntar, né, com enzimas digestivas que vai degradar e tal, e aí vai expelir esse componente. Esse processo aqui de excreção também tem um nome, a gente vai falar loguinho, tá? Então, lembrando aqui que as células especializadas em fagocitose são os macrófagos. Células de defesa, tá? Macrófagos. Isso. Continuando, a gente tem aqui a pinocitose, que é o inverso da fagocitose. Por quê? Se na fagocitose há uma projeção da membrana para fora, na pinocitose a gente tem uma invaginação, né? Na fagocitose a gente tem uma projeção da nossa membrana, na pinocitose a gente tem uma invaginação e é um englobamento de partículas líquidas, tá? Aqui então a gente tem um exemplozinho, né, dessa invaginação aqui para dentro da membrana, vai formar o que é chamado de vesícula pinocítica, e aqui a gente tem uma imagem aqui de microscopia eletrônica mostrando justamente ocorrendo uma pinocitose, tá? Então aqui a gente tem que lembrar que é líquidos, tá? Componentes líquidos e é uma invaginação. Lá na fagocitose, sólidos ou micro-organismos, e é uma evaginação, tá? Uma projeção da membrana. E a forma de expelir, né? De excretar componentes, que é exocitose, é exo para fora, né? Então, o que a gente tem aqui? Poderia ter sido até ocorrer aqui depois do processo lá de fagocitose, essa vesícula aqui poderia ter sido os componentes degradados, aí ela vem aqui, se adere à membrana plasmática, né? E com essa adesão, ocorre uma abertura, então, dessa vesícula, expelindo os componentes para fora. Isso é chamado de exocitose, tá bom? A gente está quase acabando, vamos agora fazer umas questões para vocês verem como esse assunto é cobrado em prova, tá bom? Então, vamos continuar. A questão aqui de auxiliar de necrópsia. O transporte da maioria das moléculas íons para dentro e para fora das células necessitam da atuação de proteínas que compõem a membrana plasmática, né? Que a gente chama de permeases aí. A figura mostra o esquema de um tipo de transporte celular de moléculas e íons. Esse tipo de transporte é denominado, vamos ver aqui a nossa imagem, a gente tem aqui pelo jeito, né? Uma proteína transportadora, uma permease, poderia ser também um canal de íon, né, como ele falou. Aqui no meio você tá vendo que tem mais concentração, né, desse íon. Aqui dentro a gente não tá vendo nada, né, então meio menos. Não estamos vendo aqui nenhuma etapa adesão do ATP, então não tem gasto de energia, sem gasto de energia. Então aqui a gente já pode excluir aqui a alternativa B, porque é difusão ativa, né? Não é, porque teria gasto de energia, então a gente sabe que é algum tipo de transporte passivo. A gente está vendo aqui que tem uma estrutura, né, de proteína aí ajudando nesse transporte, então, e não é uma molécula de água ou algum solvente, então a gente pode excluir a osmose. Também a gente está vendo que não é uma endocitose, porque não tem projeção da membrana para captar esse componente e nenhuma invaginação, então não é endocitose, porque não é fagocitose nem pinocitose. Só no resto difusão simples e facilitada. Simples não é porque precisa da ajuda aqui da nossa proteína para adentrar, né? Ele se conecta aqui, então a abertura, a mudança de conformidade, o íon entra. Então, não é uma difusão simples, porque conta com a participação de uma proteína. Então, aqui a gente tem uma difusão facilitada. Fácil, né, gente? Continuando, questão aí de prova de perito. Muito interessante, tá? Para saber a pressão osmótica do sangue, gente, a osmose, né?
Só comentando com vocês que existe uma pressão, tá? Esse movimento da água acaba causando uma pressão osmótica. E é isso que faz, por exemplo, a árvore, né, as plantas conseguirem levar a água da raiz lá para cima, tá bom? Então, continuando. Para saber a pressão osmótica do sangue, coloca-se uma gotinha de sangue em soluções diferentes, com diferentes concentrações de água e sal. Ou água e sal, hein, gente? E após algum tempo, observa-se o comportamento das hemácias. Tá vendo, gente? O pessoal gosta de usar muito o exemplo das hemácias, tá? A respeito, essa não é a alternativa correta. Caso as hemácias fiquem murchas, túrgidas, a solução é hipotônica? Não, né, gente? A gente viu que a hemácia fica murcha, túrgida em solução hipertônica, em solução concentrada de sal. Caso as hemácias ficam murchas, a solução é hipertônica? É isso aqui, né, gente? Caso as hemácias ficam inchadas, né? Incha, estoura é o quê? Plasmólise. A solução é hipertônica? Não, hipotônica, né? Tem pouco sal fora. Caso as hemácias fiquem ligeiramente inchadas, a solução é isotônica? Não, isotônica que é equilíbrio, gente. Caso as hemácias fiquem rompidas, né? Plasmólise é hipertônica? Não, hipo. Tá? Tá vendo como cai em questão? E essa aqui é a última questãozinha, porque aqui a gente tem um resuminho de todos os processos de transporte, tá bom? Não é uma questão difícil, mas se você tiver conhecimento já de uma ou duas aqui, você consegue matar a questão. Mas é um resumo bom para você estar estudando, tá? Só pela questão mesmo aqui. Vamos lá. A membrana, também questão de polícia, tá? A membrana plasmática exerce papel fundamental no transporte de substâncias entre meio interno e externo da célula devido à sua permeabilidade seletiva. Considere as afirmações descritas abaixo. Aqui a gente vai identificar cada processo de transporte, tá? Processo que ocorre com auxílio de uma proteína transportadora. Auxílio de proteína transportadora, denominada permease, facilita a entrada na célula de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, responsável pela passagem de aminoácidos e açúcares, lembra lá do processo da glicólise? Sem consumo de energia. O que é isso aqui? Facilitada, né, gente? Difusão facilitada. Sem gasto de energia, com a ajuda de alguma permease, transporte de aminoácido e açúcar, difusão facilitada. Processo pelo qual somente a água atravessa, atravessa a membrana plasmática semipermeável, ou seja, a água semipermeável, a membrana é semipermeável em relação à água. Espontaneamente, ou seja, a membrana plasmática não permite passagem de soluto, tá? É só a água. A passagem ocorre de uma solução menos concentrada, porém rica em água, para a mais concentrada em sal, menos rica em água. O que é isso aqui, gente? Osmose. Processo pelo qual ocorre o transporte passivo de uma substância de meio onde existe passivo, sem gasto de energia, maior quantidade para um meio onde existe menor quantidade, do mais para o menos, dessa substância, sendo que o meu pode ser líquido ou gasoso. Lembra lá da gente falar? O principal exemplo de difusão simples é transporte de gases, né? Então, difusão simples. Processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas por meio dos pseudópodes, ok? Partícula sólida e pseudópode é o quê? Trazendo para o interior. Fagocitose, né, gente? Processo pelo qual substâncias passam do local de menos concentração para maior concentração com auxílio das permeases, implica consumo de energia, transporte ativo. Aí aqui não falou, né, sério aí e tal, mas um exemplo seria a nossa bomba de sódio e potássio. Processo pelo qual a célula engloba as partículas líquidas ou muito pequenas por meio de canais que se formam na membrana plasmática. Isso aqui é o quê? Pinocitose. Aí a gente já tem nossa alternativa, né? Letra C. Bom, aqui foi um ótimo exemplo, né, para vocês verem que as nossas aulas estão bem completas. A gente está vendo realmente tudo aquilo que é cobrado em prova, tá bom? Essa aqui a gente finaliza a parte de membrana plasmática e transporte, é assunto muito importante para sua prova. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.